Muito bem, este é Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também pela internet no nosso site www.futura.org.br, o site que está aí na sua tela. Bom, números divulgados pela Organização Mundial da Saúde em 2013 apontam que 2,8 milhões de pessoas morrem por ano por problemas decorrentes do excesso de peso. Segundo a Iniciativa de Vigilância da Obesidade Infantil, que é um braço da OMS, em todo o mundo, 1/3 das crianças de 6 a 9 anos está obesa ou acima do peso. Aqui no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, 1 em cada 3 crianças sofre com a doença. Então, no programa de hoje, a gente fala sobre educação alimentar, discute o papel da escola e também explica aí como pais, mães e as famílias devem se envolver para evitar os problemas que o excesso de peso pode provocar. Para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio a Luciana Lopes, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. E também conosco está o Marcelo Barros, ele que é nutricionista do Instituto Nacional de Cardiologia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente, compartilhando a sua história. Se você tem dúvidas aí sobre a alimentação do seu filho, do seu sobrinho, das crianças que convivem com você, mande seu recado para a gente, nosso canal aberto aí pela internet. Tem 2 formas de você participar aqui do Conexão. A primeira delas é na rede social, você pode acessar o nosso perfil no facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui esse menininho negando aqui uma garfada no brócolis. Você pode curtir, comentar, compartilhar esse post e deixar registrada aqui a sua questão. Daqui a pouquinho eu trago sua dúvida para o estúdio com os nossos entrevistados. Outra forma de você mandar seu recado para a gente é no microblog, no Twitter, mandando aí o seu recado para o perfil que é o @canal Futura. Ou ainda você pode ligar para a gente no bom e velho telefone, que é o 0 operadora 21 3523 4098, os números que estão aqui na tela para você tomar nota e ligar para a gente desde já. Enquanto você faz isso, eu dou boa tarde aos nossos entrevistados. Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao estúdio do Conexão. Tudo bom? Bom, a gente vai falar um pouquinho antes do programa começar aqui sobre esses índices de obesidade infantil aqui no Brasil. A gente vê que sempre se falava que Estados Unidos, né, que é um país com excesso de peso em todas as faixas etárias, isso tem diminuído entre as crianças. Agora, aqui no Brasil tem aumentado, Luciana? Tem aumentado bastante nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 80. Começou a ter uma transição, a gente passou a estar passando uma transição nutricional, né? A gente vem diminuindo, a gente praticamente tem uma porcentagem mínima hoje de desnutridos e tem uma porcentagem muito grande de obesidade, assim, aumentou muito nos últimos, em todas as faixas etárias, e principalmente, assim, ainda é maior, na região sudeste ainda é maior, mas em todos os estados brasileiros também teve esse aumento da prevalência de obesidade e sobrepeso. E principalmente também na criança, né? Antigamente, assim, era mais ou menos 1 a cada 10 na obesidade infantil. Hoje são 3 a cada 10. Então, assim, a gente aumentou 3 a cada 10 crianças estão com sobrepeso ou obesidade. Isso é muito importante. Como é que você avalia isso, Marcelo? O que se deve a essa transição aí de não só as crianças, os adultos também, mas principalmente as crianças estarem aumentando tanto de peso nas últimas décadas? Você falou uma coisa importante. Os adultos se alimentam muito mal. Os pais, os filhos são reflexos daquilo que o pai come. Se o pai não tem atividade física, se a mãe não tem atividade física, se o pai come mal, se a mãe come mal, a criança vai comer aquilo tudo também. Que é o modelo que ela vê todos os dias, Exatamente. Né? É a questão de falar, é da genética. Se os pais são gordinhos, eu vou ser gordinho também. Mais ou menos. O Botero, que é um pintor, ele tem um desenho que é muito interessante, que ele mostra o pai gordinho, a mãe gordinha, uma criancinha gordinho, bebezinho gordinho e bota um cachorro gordinho também. O cachorro não é da mesma genética. Por que o cachorro está gordinho também? Porque está comendo a comida daquela família igualmente. Então, isso eleva muito o peso. Então, a gente tem que mudar o hábito alimentar da família como um todo. Então, você está dizendo que se o pai e a mãe são gordinhos, não necessariamente o filho precisa ser gordinho também? Exatamente. A questão ambiental é uma questão fundamental para mudança dessa tendência genética que a gente tenha. Se eu fizer atividade física, se eu tiver horário e quantidade para comer, eu vou ter maior facilidade de redução de peso e controlar o meu peso também. Agora, Luciana, de que forma a gente consegue pensar nessa mudança, né? A gente está falando aqui para tentar lutar um pouco contra a genética, né? Já que muitas vezes algumas crianças já nascem com essa predisposição para ter um pouco mais de excesso de peso. Agora, de que forma a gente consegue mudar a mentalidade, a rotina dessa família
para que todos, na verdade, se envolvam, né? Não é simplesmente a criança entrar de dieta e o pai e a mãe continuarem comendo a fritura, a gordura, né? O fast food. Isso é muito importante. A gente vê, assim, no consultório, no ambulatório, no hospital, que, assim, quando o pai e a mãe entram na reeducação alimentar junto com o adolescente, junto com a criança, a chance de sucesso é muito maior, né? E a criança tem que querer, Cristiano, porque não adianta o pai levar no consultório, a criança não quer emagrecer e isso não adianta também. Então, assim, o principal, acho que a gente pensar que, assim, a família tem que reeducar e tem que começar no supermercado. Eu vou trocar tudo da minha casa para todo mundo comer assim. Normalmente você escuta sempre dos pais, mas eu tenho um filho que é muito magro, e como é que eu vou fazer? Mas olha só, filho magro não precisa ficar comendo biscoito toda hora, não precisa ficar comendo bala toda hora, não precisa comer refrigerante, ele pode ser magro e não perder peso com comidas saudáveis. E também não necessariamente porque a criança é magra quer dizer que ela está saudável. Exatamente. Ou bem nutrida, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo pode entrar, mesmo a criança magra, o irmão magro pode entrar. Só que, assim, muitas das vezes, né, que a gente estava até comentando antes, quando essa criança vai ao consultório, o pai às vezes é obeso, a mãe e até mesmo o irmão. Então, assim, é uma família toda necessitando de uma mudança, né? E, assim, e você tem sempre, que eu acho que o importante é conversar. Conversar, explicar e não proibir. Se você chega e você proíbe, olha só, você não pode mais comer sorvete. Isso não vai dar certo. Então, assim, na verdade, é a questão de você também negociar. Olha, você come sorvete no dia tal. Combinado que você come no dia tal, não tem como você proibir a criança de não comer nada. Eu acho que tem que ser negociado. Também, assim, que eu acho muito importante, não adianta a gente dar comida como prêmio, né? Não, olha só, se você fizer isso pra mim, você ganha o McDonald's que você tá comendo. Isso não dá. Então, assim, eu acho que, na verdade, tem que ser uma coisa mesmo saudável, conversada, planejada e desde o supermercado. Você acredita que mesmo os pais, muitas vezes, não têm essa instrução que a Luciana está passando aqui, Marcelo, de saber como lidar com isso, acabam usando muito comida como forma de negociar com a criança? Essa negociação que a Luciana falou, ela é muito, mas muito importante. Porque, por exemplo, o que eu faço? Hoje atendi uma criança com sobrepeso, né? Qual foi a grande negociação que foi feita com essa criança? Você gosta de pizza, gosta de hambúrguer? Gosto. Mas você gosta de salada? Não. Então tá bom. Você vai comer pizza e hambúrguer e a sua batata frita de 15 em 15 dias, mas se você comer salada diariamente, se você comer fruta, se você levar um lanche saudável, aí o biscoito recheado, como é que pode? O biscoito recheado, um pacote por semana. Comprou no sábado, tem que durar até o próximo sábado. Aí acabou tudo, acabou só no próximo sábado. Tá? E associado a isso, só vai ganhar esse biscoito recheado e essas guloseimas que a gente falou anteriormente, se fizer atividade física, se caminhar diariamente 1 hora por dia. Aí entra, peguei a criança e falei, e leva sua mãe também. Porque aí você consegue juntar as duas pessoas que estão realmente interessadas em emagrecer. A mãe que quer ajudar. Às vezes o convencimento é de convencer a mãe a começar a caminhar com a criança. Fazer a caminhada, porque a gente fala, todo mundo, adulto tem que caminhar meia hora todo dia. E criança tem que caminhar pelo menos 1 hora por dia, que equivale a 300 minutos de atividade física por semana. Tá? Então, essa caminhada é fundamental, porque às vezes a criança ela nem perde peso, mas ela mantém o peso e vai ganhando estatura ao longo do tempo. E o mais importante dessa história toda é você botar na cabeça da criança da importância de comer coisas saudáveis, mais importante do que cortar tudo. Logicamente, tem umas coisas que a gente corta de cara, que são os pacotinhos, né? Os biscoitinhos salgadinhos que vem em pacotinho, essa realmente não tem como negociar. E realmente não tem valor nutritivo nenhum, né? Só tem aquele sabor que, na verdade, né, a criança gosta bastante, não consegue comer um só, acaba comendo um pacote inteiro, mas o valor nutricional... Em relação à atividade física, queria só complementar um pouquinho a história do... vamos também tentar achar uma atividade física que a criança goste. Ou então, assim, tem que fazer... Natação é legal? A natação é legal para todas as faixas etárias. Vamos botar a criança na natação 2, 3 vezes por semana, mas os outros 2 dias vamos tentar fazer alguma coisa que ela goste. Bota num judô, tenta um balé, uma dança. Ela tem que ter prazer, porque se aquilo se torna um pesar desde o início, né? Desde o início dessa reeducação, dessa mudança de estilo de vida, a coisa fica mais complicada da aderência, né?
Bom, você de casa pode e deve participar aqui do nosso programa, já tem várias participações chegando aqui, então não perca tempo e mande a sua também para dar tempo de a gente ler aqui durante o programa de hoje. A Denise Ferreira pelo Facebook, obrigado Denise pela sua participação. Ela pergunta se as escolas estão cumprindo o seu papel quanto à educação alimentar. A gente sabe de uma lei aí que, na verdade, prevê que a alimentação escolar seja com 30%, né, da agricultura familiar de cada município. De que forma você vê isso, Marcelo? As escolas de fato estão cumprindo esse papel de ensinar as crianças a comerem melhor? Olha só, as escolas públicas, elas incentivam muito isso. Você tem merenda escolar controlada por nutricionistas, você tem um cardápio feito por nutricionistas. Então, você hoje tem uma alimentação muito mais saudável na escola pública que na escola particular. A lei ainda existe também, uma lei de cantinas saudáveis para as escolas particulares, que consegue mudar o perfil hoje um pouquinho das cantinas. Tem cantina oferecendo suco, tem uma cantina oferecendo frutas, salada de fruta. Agora, não adianta só as cantinas oferecerem isso se em casa isso não muda. Porque a criança tem que sair com essa ideia de casa. A gente joga muito isso para a escola o tempo todo. A escola tem que educar, tem que educar, tem que educar. Perfeito. Mas os pais, esse papel é principalmente da família. Muito bem, aqui na verdade tem mais uma participação em relação a isso, a Rosângela, de 50 anos aqui do Rio. Obrigado, Rosângela. Ela pergunta em relação ao tipo de legislação que incide nas cantinas das escolas particulares para alimentação regulada, é isso que você dizia? Isso, exatamente. Na realidade, você tem hoje uma legislação que solicita que as escolas tenham uma alimentação mais saudável dentro dessas cantinas. Né? Solicita, mas também não é uma forma de obrigar ou um controle do que pode ou não pode ser vendido. Não existe isso. Não, se vai acontecer, vai ser punido, não necessariamente. Muito bem. Tem várias outras participações aqui. Deixa eu ver a da Juliana Marques pelo Facebook. Valeu, Juliana, aí pela sua mensagem para a gente. Ela pergunta quantas vezes por semana ela deve oferecer carne vermelha para o filho de 3 anos. E se ela pode oferecer o leite in natura, que dizem que é melhor que o longa-vida, magro, ou ele precisa de fato da gordura do leite integral. A criança de 3 anos ainda precisa dessa gordura do leite, Marcelo? Olha só, dependendo. Se a criança tiver acima dos 2 anos e tiver colesterol alto, triglicerídeo alto, alguma coisa relacionada a gorduras no sangue, ela já pode ser ofertado leite desnatado para essa criança. A partir dos 2 anos? Dos 2 anos. Antes disso, não se pode. Tá? Se a criança não tem absolutamente nada, problema nenhum, eu posso usar o leite integral ou semidesnatado. Em relação à carne vermelha, ela pergunta se pode oferecer quantas vezes por semana? Tá, hoje a gente tinha muito mito da carne vermelha ser um grande maléfico para a nossa saúde, ter uma grande quantidade de gordura. Hoje a gente já sabe que não é bem assim. Tá? O ideal é você pode dar 3 vezes na semana, mas você pode ofertar peixe pelo menos 3 vezes na semana e tirar a gordura aparente dessa carne vermelha. Basicamente isso. Mas não tem nenhum grande pecado em dar carne vermelha. Muito bom. Mais participações aqui. A Vanildes pelo Facebook também. Ela disse que as filhas dela são magras, só que estavam com a alimentação errada. A glicemia deu alta, elas não querem comer alimentos integrais, nem frutas e verduras, e ela pergunta o que ela deve fazer. Ela disse que até já foi nutricionista, que já passou uma dieta, mas elas resistem e não comem. E aí a gente vai por onde, Luciana? Tentar convencer essas meninas de que elas precisam... tentar conversar, porque assim, na verdade, o nosso problema é que a gente é muito imediatista, né, Cristiano? A gente pensa no hoje, né? Eu estou alterando a minha glicose, ela está começando a alterar, mas eu não sinto nada. Tipo assim, minha mãe pede para eu fazer esse exame e eu não sinto nada. Só que a gente sabe que assim, a gente tem que pensar, e como é que vai estar a minha vida daqui a 10 anos? Como é que essa glicose, esse alarme dessa glicose, pode ser que assim, eu tenha que mudar de alguma forma para eu poder ter uma vida saudável. Não é à toa que a gente vive hoje até os 90. Mas essa projeção que a garotada tem dificuldade de ver, pensar daqui a 10 anos? Total, a garotada pensa no hoje, no McDonald's, a garotada pensa, ela não quer pensar nisso agora, né? E eu acho que aí vem mais aquela história de que o que ela pode fazer é tentar mudar a comida da casa dela, e conversar, e exemplificar para elas, né? Acho que assim, se você fala tudo isso, mas tem todo dia batata frita na sua mesa, fica complicado. Cristiano, tem uma outra coisa importante, é que isso é um processo de educação. A gente demora 4 anos para aprender a ler e a escrever. Não dá para entender que uma criança que vai mudar o seu hábito de vida, o seu hábito alimentar, da noite para o dia. Isso é gradativamente. Tá? Por exemplo, meu filho, quando mais novo, tinha colesterol alto. Mas filhos não têm colesterol alto? Sim, normal. Tá? O que eu fiz? Fiz um plano para ele de 3 anos. Colesterol e baixando gradativamente. Hoje o cara tem 17 anos, colesterol super normal. Então, não adianta a gente ser imediatista.
Então os pais têm um pouco mais de paciência. Paciência e são as pequenas mudanças. Se a pessoa já está comendo já um pouco mais de fruta, comendo um pouco mais de salada, opa, isso já é ponto super positivo. Bom, a gente tem outras participações aqui, perguntando em relação a esses sucos de caixinhas, que na verdade nem dizem mais que são suco, né? Hoje em dia dizem que eles são o néctar das frutas, porque suco na verdade é aquele que você espreme na hora, né? Exatamente. E muitas vezes são misturados com outros elementos. Isso é uma falsa impressão, a pessoa diz, vou tomar um suco de caixinha que é mais saudável que refrigerante. Nem sempre, né? Não, com certeza o suco feito na hora é o melhor suco que tem. Você tem mais garantia de vitaminas, de sabor, tá, de minerais. O suco da caixinha, ele é para ser usado eventualmente, desde para o seu final de semana, assim como o refrigerante zero ou light, tanto faz. Mas do seu dia a dia, dê preferência sempre ao suco que você tem ingerido vitaminas realmente. Agora a questão dos exames, né? A gente já falou aqui um pouquinho sobre crianças com colesterol alto ou com índice de gordura muito alto. Isso tem aparecido cada vez mais cedo. De que forma os pais devem se preocupar com isso, Luciana? Deve ser feito um check-up na criança, assim como a gente já faz com os adultos? Que indicação você pode dar em relação a isso? Com certeza. Eu acho que assim, acho que o paciente, a criança então que está com sobrepeso, né, que está com obesidade, primeiro ir ao pediatra regularmente, que o pediatra mesmo vai dar esse alerta. Olha, a gente bota no gráfico, né, da altura e do peso e faz a continha do IMC, né, lembrando a todo mundo que assim, é o índice de massa corporal. É o índice de massa corporal, que é o peso, a gente divide pela altura ao quadrado. Essa é a nossa grande classificação de obesidade. Isso é muito discutido hoje, porque a gente sabe que o papel hoje da distribuição de gordura. A gente sabe que o IMC só, uma continha matemática, não me diz muito em termos de saúde. Me diz assim, eu boto se a criança pode ser obesa ou não, mas a distribuição de gordura é muito importante também. Então, assim, eu acho que vale a pena ir ao pediatra regularmente, ele vai dar um alerta. Se não der, assim, minha filha está com sobrepeso e obesidade, eu tenho que procurar um médico, seja o pediatra, o endocrinologista, para fazer uma rotina, para ver um perfil metabólico, né? A gente vai ver a parte do colesterol, da glicemia. Tem sim, Cristiano, muita criança e muito adolescente, principalmente, já com diabetes, com hipertensão, com dislipidemia. Então, assim, que isso não era uma realidade nossa, né? À medida que, como a gente já citou antes, que o Brasil foi se desenvolvendo, né, no país agora em desenvolvimento, mudou, fez a transição nutricional e a alimentação toda errada, fez com que viessem essas doenças, porque são doenças, são comorbidades relacionadas ao excesso de peso. Então, que antigamente a gente achava que era só do adulto, que hoje já tem na criança também. Só que o que acontece? Dislipidemia, que é a alteração do colesterol, diabetes, hipertensão, tudo isso são fatores que aumentam o risco cardiovascular, aumenta a chance de eu ter problema do coração. E já tem vários estudos mostrando hoje que essa doença de aterosclerose que acontece, né, que é quando a gente começa a depositar gordura dentro das artérias, principalmente do coração, que isso hoje já acontece de uma maneira precoce. A gente já vê criança hoje em processo de aterosclerose, por conta dessas comorbidades relacionadas ao excesso de peso e à obesidade. A gente já está correndo com o tempo do programa, eu quero aproveitar aqui e dar algumas dicas na internet, que você de casa pode ter outras informações. Um site fundamental para você acessar é o da ABESO, que é a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Você pode acessar o abeso.org.br para ter várias informações aí sobre estudos de obesidade em todo o Brasil, campanhas, inclusive aqui, calcule o IMC, que é o cálculo aqui que a Luciana citava para a gente. Você pode calcular o seu aí e ter outras dicas sobre uma alimentação saudável. Mais sites para você é o endocrino.org.br, que é o site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Aqui tem muitas informações para os profissionais de saúde, mas também para a população aí saber sobre como pode ter uma alimentação também mais saudável, uma vida mais saudável, aqui sobre pesquisas de suplementos anabolizantes, tipos de alimentos mais saudáveis. Não deixe de acessar o endocrino.org.br. Mais 2 sites rapidamente, e aí anote no seu bloquinho ou no seu smartphone ou no seu computador aí, já vai acessando, que é o do Instituto Nacional de Cardiologia, aqui para você saber mais como cuidar da saúde do seu coração, inc.saude.gov.br. E o último site, que a Luciana pode falar um pouquinho para a gente, sobre o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, aqui do Rio de Janeiro. Esse é o espaço onde a população que tem um filho, uma criança obesa ou com sobrepeso que está preocupado com a saúde, pode buscar um atendimento no IED.
A gente tem realmente um ambulatório, né, não só de obesidade infantil, como de obesidade, síndrome metabólica também na adolescente. Infelizmente, Cristiano, a gente não consegue absorver todo mundo que vai procurar. A procura é muito mas grande. a procura é muito grande. Mas a gente sempre tem uma triagem para tentar oferecer à população do estado, né, um tratamento, e até é bom um tratamento melhor seria um tratamento multidisciplinar, né? Que você vá ao pediatra, ao endocrinologista, ao nutricionista. É uma questão que a gente acabou nem tocando aqui, o programa já está voando, mas é importante a gente salientar dessa questão da ansiedade da criançada. A gente vê muitas vezes ter algum problema, muitas vezes, de relacionamento com a família ou na escola e acaba depositando ansiedade na comida, Marcelo. Isso é muito comum. É muito comum. Mas só para ressaltar a questão que a Luciana falou, um outro caminho é o esporte de saúde. O posto de saúde normalmente tem pediatra, tem nutricionista, e você consegue fazer o complemento e a prevenção da sua obesidade. Então é um grande caminho também ir para posto de saúde. A questão da ansiedade, a criança não tem ansiedade, tem sim, e fica nervosa com prova, fica nervosa com a briga do amigo, com bullying, e aí acaba realmente comendo mais. E até mesmo fica ansiosa porque a mãe fala e o pai fala, você está gordinho, não sei o quê. Isso é outra questão que leva à ansiedade. Isso não deve ser feito pelos pais, e sim acolher essa criança e fazer justamente uma mudança de hábito da família, não só de atividade física, mas também alimentar. Bom, a gente tem várias outras perguntas aqui, não vai dar tempo de ler todas, mas tem mais uma perguntando que a gente falava das bebidas como suco de caixinha. Perguntam aqui sobre os chás industrializados, chá gelado, chá mate, esse que vem também em caixinha, latinha. Esses também são como os refrigerantes? Exatamente. Ou vai ter açúcar ou vai ter mais adoçante. Se tiver açúcar é um pouco pior, se tiver adoçante um pouco melhor. Mas só por conta disso eu posso usar à vontade? Não. A vontade mesmo é água. Quanto mais água beber, melhor é. A água é um suco natural, ali espremido na hora, da fruta fresca. Também não em excesso. Se você beber demais, você engorda. Também. Então a água é o melhor hidratante aí para o seu corpo. Tem uma pergunta rápida que eu quero fazer aqui para você também, Marcelo, sobre uma criança de 2 meses que está com 8 quilos e só é amamentada. É a pergunta da Eliene, lá da Bahia. Obrigado, Eliene, pela participação. Ela quer saber se essa criança já pode ser considerada obesa. 2 meses, 8 quilos já? Exatamente. Realmente está com excesso de peso. É só o seio, estou achando que está algo de errado. Bem provável que tenha dado alguma papinha, uma madeira, alguma coisa nesse sentido. Então tem que levar essa criança num pediatra para fazer acompanhamento. Para avaliar. A gente tem muitas outras perguntas, infelizmente não vai dar tempo de fazer todas. Agradeço a você de casa. A gente vai voltar a esse assunto aqui no Conexão, com certeza. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Luciana, pela participação. Obrigada, Luciano. Bom, você de casa, então, mais uma vez, obrigado pela companhia. Eu espero você aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde, ou nas nossas reprises, 00:30 ou às 7 horas da manhã. Até o próximo Conexão.